Olá, queridos e queridas, e hoje nós temos mais uma live em celebração ao aniversário da Mana Terapias, celebrando esse Sol em Leão que já está quase no fim, adentrando aí na transição para o Sol em Virgem. E o tema de hoje é a jornada solar de cada signo. Então eu quero trazer um pouco da astrologia para vocês, essa ferramenta de autoconhecimento impressionante, interessante, independente de se você acredita ou não, ela continua funcionando firme e forte. É os ciclos da natureza se apresentando, essa conexão com a astrologia é uma forma muito boa da gente se conectar com a gente mesmo, se conhecer, aprender sobre as nossas principais características, entender a nossa personalidade e principalmente conhecer os desafios que a gente tem para que assim a gente se prepare e venha trabalhando internamente para a gente poder vencer essa peleja de cada dia. Então, uma alegria. Bem-vindo quem já está por aqui. Vou estar encaminhando aqui o convite para as pessoas entrarem junto comigo. Essa live ela é interativa, né? Eu estarei fazendo compartilhando com vocês esse conhecimento, mas eu quero deixar em aberto aí para perguntas, tá? Se eu não conseguir responder todas aqui hoje, eu vou responder nos stories, ok? Vão ficar todas registradas e vamos responder nos stories. Mas é sempre bom poder estar interagindo aí com vocês, né? Porque assim enriquece a nossa live e a gente também, né? Eu posso perceber do que vocês estão precisando, porque uma live só para falar de astrologia não é o suficiente. Essa ciência que tem aí uma infinitude de significados e símbolos e linguagem. Então, vai ser um momento aqui de plantar uma semente. Plantar uma semente para vocês poderem captar aí alguma mensagem e aplicar na prática, né? No seu dia a dia aí, o que vocês estiverem precisando, para sintonizar com esse eu solar, né? Que hoje esse tema jornada solar de cada signo tem essa conexão, né? A expressão solar, que é o sol, né? De cada um aqui, representando para nós. Então, bom, acenar aqui para quem tá aqui, que alegria, as pessoas entrando. Bom, acho que eu quero começar falando um pouco da história, né, da astrologia, assim, só pra gente se situar, né? A gente aquele velho ditado, né, de um grande sábio, que está em cima o que é como que está embaixo. Então, como já é bem conhecido, né, hoje em dia a gente está se valendo de diversas ferramentas de autoconhecimento. Eu acho que isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe pra gente, essa necessidade da gente se conectar com a gente, de se conhecer. E isso fez com que as pessoas procurassem mais coisas, né, mais linhas terapêuticas e os conhecimentos que possam de alguma forma guiar, nortear, né, formar um posicionamento, direcionar a pessoa. E a astrologia, ela tá cada vez mais popular, né, tá cada vez mais, né, pública, né, antes o que era um conhecimento
assim, digamos, oculto, né? Poucas pessoas tinham esse contato antigamente. Agora ela está cada vez mais popularizada, muitas pessoas falando a respeito, né, da astrologia. E ela era muito importante nas culturas antigas, né? Porque nas culturas antigas eles se valiam muito da observação dos astros para interagir, né, com suas plantações, as colheitas, navegações, até mesmo as guerras, né? Então era notável que essa mecânica celeste influenciava a natureza e as pessoas, né? Então os eventos começaram a ser determinados a partir da astrologia. Antigamente não tinha separação da astrologia com a astronomia, tá? Isso é uma coisa assim recente, de um tempo para cá. A gente também não tem tantos escritos a respeito da astrologia, né? Porque a gente perdeu muita coisa, né? De alguns anos para cá, né? Isso, quando eu falo alguns anos, alguns milhares, tá? De anos aqui. Mas a gente perdeu muita coisa dentro que tinha na Biblioteca de Alexandria, né? Existia até uma religião, né? Que estudava os astros, né? Que é o zoroastrismo, né? Os que seguiam Zoroastro, né? O mago, o Zoroastro. E então a astrologia ela sempre teve, né, esse intuito de guiar as pessoas, né, de ser esse observatório, né, da natureza. Mas com a evolução desse estudo, a gente começou a analisar o lado comportamental das pessoas, né? Então por isso que hoje a gente diz que é uma ferramenta de autoconhecimento. Atualmente, né, esse estudo, ele mostra como que os astros influenciam o nosso comportamento, a natureza, outras situações, né, esse esquema dinâmico, quântico, né, celeste, essa tapeçaria energética que envolve a tudo e a todos, né, que distribui fluxos, que permite dimensões de energia, né, que a gente vem vivenciando ao longo das eras. E muitas vezes ela já foi também utilizada de forma distorcida, né, e imediatista, que de alguma forma até arranhou um pouco da reputação, né, da astrologia de antigamente, né. Mas continua sendo uma ferramenta providencial para o nosso desenvolvimento. Através dela a gente pode entender melhor o que acontece internamente e ao nosso redor, no mundo. A gente tem a astrologia, né, onde a gente vê a leitura de mapa astrológico de nascimento, né, que é com base na hora, né, que a pessoa nasceu, cidade, data. Sem a hora de nascimento não é possível ler um mapa, tá? Então, mapa astrológico de nascimento da pessoa e também de outras situações, né? Porque a gente também tem a astrologia mundial, ela só é possível com esse cálculo, né? Dentro do horário. E aí a gente consegue ver a posição dos astros que configuram aspectos que influenciam, né, a gente aqui na Terra. E uma coisa que eu sempre ouvi do meu primeiro professor, né, que ele falava uma coisa que é um ditado antigo também, de sábios antigos, né, que a astrologia inclina, mas não obriga. Isso significa o quê? Que o fato de eu ter o Sol em Áries não justifica eu sair por aí fazendo o que eu bem quero, né? Ah, mas é porque eu sou ariana, né? Isso não justifica. Então, assim, os astros, eles mostram pra gente a essência das coisas, né? Mostra a origem. E dentro dessa origem, né, a gente conhecer esse núcleo essencial, a gente consegue perceber a dualidade.
né? Porque existem qualidades e polaridades dentro, né, de todos esses, né, de todo esse contexto. Então, a astrologia tem uma linguagem simbólica muito interessante, né? Que o signo em si, ele não define exatamente, né, todas as pessoas que são do mesmo signo, né? Eu usei o signo de Áries, né? Então, nem todos os arianos são iguais, tá? Porque a gente precisa, quando alguém fala assim, porque é ariano e tal, esse conhecimento é muito superficial, é muito raso. A gente precisa entrar mais profundamente numa análise, né? Num estudo. A astrologia traz um estudo profundo, símbolos que não são esgotados de significados. Não é possível esgotá-los, né? Quantas vezes você, né, tiver aí lido o seu mapa, quantas vezes vocês passarem por astrólogos diferentes, com leituras de mapa, todas as vezes você vai encontrar alguma coisa diferente. Porque cada um tem uma visão a respeito daquilo que ele está vendo, né? Tem uma forma de ler, tem uma forma de olhar, de entender, de compreender. A astrologia, ela tem essa conexão também com um grande mistério, né? A gente diz que o zodíaco é um grande recipiente dos mistérios, né? E os signos são essas 12 partes, né, do mistério solar, né? Então, porque estão expressando a essência solar, cada um com sua qualidade, né? Porque o sol no mapa, ele representa o espírito, né, da pessoa e representa a imagem do pai também. Então, existem, né, registros mais de 20 mil anos, mas eu sinto comigo que é muito mais antiga do que isso, né, a astrologia, desde os tempos mais primórdios, né. Então, para que serve, né? Porque algumas pessoas perguntam se é adivinhação. Às vezes vem alguém, né, buscar o mapa, porque a gente tem previsões dentro das leituras de mapa astrológico, né? A gente tem previsões, tem tendências, tem o mapa de aniversário, que é a revolução solar da pessoa. Isso indica que a cada ano, né, o Sol, né, o retorno que dá no ciclo natural da vida da pessoa, configura novos posicionamentos para que facilite, né, a nossa vida, facilite o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Isso para mim é uma expressão clara de que a natureza está em movimento, e o movimento que a natureza faz é em prol, né, de favorecer o nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual, né? Porque a astrologia, ela mostra pra gente uma expressão cósmica, uma identidade cósmica de cada um de nós, essa identidade que está ligada a a um conhecimento interno, mas dentro de um microcosmo, mas a gente, né, nós como microcosmos, mas a gente está dentro de um todo, né? Somos expressões desse macrocosmo, né? Somos expressões de toda uma hierarquia celeste. Então é muito interessante. Por quê, né? Para vocês aí que, né, não conhecem ou já fizeram mapa, eu imagino que devem ter recebido, né, alguma orientação, né? A Luísa tá comentando aqui, assisti um filme em que a rainha Elizabeth consultava a astrologia durante as guerras. Muito importante, porque a astrologia, né, naquele momento ali, né, desse filme, inclusive, tá observando, inclusive, a posição dos astros para poder ver, nortear a guerra, né, ver quais são os posicionamentos favoráveis ali para poder atacar ou se defender,
né? Então, sempre teve esse cunho profético, né? Por isso que perguntam, né, se é uma adivinhação, é sagrada, é uma ciência, o que que é a astrologia, né? Mesmo com milhares de anos, né, de história, a astrologia ainda é assim um conceito que não tem assim exatamente uma definição concreta de é isso e é aquilo. São muito subjetivos. Para mim, a astrologia é uma ciência, né? A astrologia é uma ciência superior, né? A astrologia, ela é muito útil na maneira, né, da gente viver o dia a dia, porque ela revela padrões de comportamento pra gente, muitas vezes nocivos, né? Avisa sobre os desafios que estão por vir, pode nos auxiliar a descobrir, né, talentos e como desenvolver esses talentos, porque é isso, o desafio tá lá no mapa, mas a rota de desenvolvimento está lá também. Isso é assim, incrível, né? A gente tem todo um mapa da vida, aponta tendências, né? Tendências e como a gente pode tirar proveito delas antes que terminem, né? Quando os círculos aparecem de astros que estão passando por algumas casas, né? E configurando alguns aspectos positivos, né? No nosso mapa, facilitando a nossa expressão maior. Então, é uma excelente maneira da gente decidir as coisas, da gente tomar ações, né? Proporciona muito aprendizado a respeito da gente mesmo. Então, não tem a ver com adivinhações, né? Mas uma constatação, né? De que além da gente possuir essa liberdade de escolha, né? A gente deve, principalmente, observar as leis universais que regem o todo, né? Como o Jung fala, né? Livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de amar aquilo que a gente deve fazer, né? Então, quanto mais a gente se afasta, né? Quanto mais as pessoas se afastam daquilo que ela deve fazer, né? Que o mapa às vezes traz assim a rota, né? Mais elas se distanciam também da sua essência, né? E isso é interessante porque algumas pessoas dizem assim, porque eu sou muito mais parecida com o meu ascendente, eu não tenho nada a ver com o meu sol, né? Eu sou muito mais parecida com o ascendente. E tem gente que diz por aí que o ascendente, né, depois dos 30 anos, ele fica mais forte. Então, assim, para quem tá me ouvindo, para quem vai assistir depois, prestem bem atenção. Se você está vivendo o seu ascendente nesse momento muito mais forte do que o seu sol, busque auxílio, busque ajuda, porque não é para ser assim, tá? Quanto mais a gente se identifica com o ego, porque o ascendente, ele tem essa qualidade da expressão pela imagem, pela máscara que a gente precisa para se apresentar, né, perante as pessoas, né? Então, assim, numa leitura de mapa, tem muito a ver com o ego da pessoa, que, assim, trazendo uma tradução psicológica, o ego, gente, é muito importante, tá? A gente precisa do ego para viver aqui na Terra. É um mediador. Agora, como as pessoas utilizam do ego, aí já são, né, uma outra pauta para uma outra live. Mas o ascendente é essa representação. O ascendente, ele precisa sintonizar com o nosso sol. Ou seja, ele precisa ser um instrumento afinado de expressão solar. É um instrumento, né? É uma linguagem, é um arquétipo que a gente pode utilizar para poder expressar o nosso sol. Se a pessoa está distante do sol dela e começa a ser mais ascendente, é igual os meus professores, a pessoa precisa de terapia, né? Para poder
limpar as dores, o sofrimento, né? Que de alguma forma afasta ela mesma, ela de si mesma, né? É uma área de conhecimento simbólico, né? A astrologia é simbólico psicológico também, né? É um estudo inspirado dentro dessa orientação, né? Da reflexão, do desenvolvimento humano, né? Então a gente costuma fazer algumas analogias, inclusive, para poder explicar as coisas. É uma linguagem viva, né? Porque está acontecendo agora mesmo, né? Se você entrar em algum site onde tenha mapa do céu, você vai ver como a gente está numa lua agora, né? Tem a fase da lua, tem o mapa do céu, tá acontecendo, as coisas estão vivas, né? O tempo todo, assim na terra como no céu. É a lei da correspondência, que pode ser bem observada aí, né? Que a gente não é, assim, digamos, não temos muito controle sobre as coisas. O que a gente pode, né, sobre essa configuração celeste, a gente não tem controle. O que a gente pode fazer é receber, né, e utilizar da melhor forma, sem culpar o astro pelas suas ações, né? Tá, às vezes tem Mercúrio retrógrado, Saturno, né? E aí as pessoas ficam assim ansiosas com o que pode acontecer, com o que está acontecendo, por causa das influências, né? Então, assim, a natureza, ela não, né, nesse caso aqui, não tem, assim, uma perspectiva, um objetivo de prejudicar os seres humanos, né? A gente é que tá precisando se trabalhar mais, descobrir mais sobre a nossa personalidade, sobre os padrões de nossos comportamentos, para a gente poder sintonizar mais com a natureza e sentir menos, né? Menos dificuldades, né? Sintonizar mais com a facilidade das coisas, né? Então, tem isso que a gente precisa ficar bem conectado, né? E aí, no mapa astrológico, a gente vê, né, aquela mandala linda e maravilhosa, redonda, esférica, né? Assim, isso, tô falando da astrologia que eu lido aqui, né, que é a do Ocidente, né, porque tem outras linhas de astrologia. A que eu vou falar hoje é a astrologia solar, tá? Que a gente tem aí como rumo, né, a jornada ao Sol, né? E a gente vê as 12 casas astrológicas, né, que são os ambientes da vida, os 12 signos, né? Então, esse número 12 aí aparecendo para nós de uma forma muito interessante. Então vamos lá, eu quero falar, antes de começar a falar dos signos, né, que é a nossa proposta aqui, né, para que vocês possam sintonizar com as características do seu signo, da sua essência, para que você possa fazer um trabalho de brilhar esse sol. Essa é a mensagem do Sol em Leão para nós, né? Que a gente possa brilhar o nosso eu, reconhecer a nossa essência, fortificar a nossa identidade, sintonizar, né, com a terra, com o céu, né, servindo e exercendo, né, a nossa sabedoria na prática, né? A sabedoria é a prática, né? Então, assim, para a gente falar de signos, eu quero dar uma orientação antes aqui a respeito das qualidades, né? Porque a gente tem aí 4 elementos que a astrologia ela segue, né? Que assim, tá mostrando, é a natureza, é o movimento da natureza. Então a gente tem 4 estações, 4 elementos, né? Que a gente vê acontecer, manifestar na terra, na natureza, na vida, né? O tempo todo. Então essa ideia, né, dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, a gente utiliza na astrologia como uma bússola de orientação mesmo, porque esses elementos regem determinados signos. E isso traduz muito da essência de cada signo e de como a gente sente dentro da gente. Isso é muito legal. Vamos começar pelo fogo, né? O fogo aqui, ele representa a
a criatividade. É o combustível, né, do signo de Áries, Leão, né, que a gente tá um Sol em Leão, e Sagitário. Pode perceber que nos meses que tem esses 3 signos, né, geralmente em março, né, agora no mês de julho para agosto, e depois mais ou menos aí novembro, né, a gente sente mais movimento, né? O fogo, ele traz movimento de transformação, inclusive, né? Então, as pessoas que têm bastante elemento fogo no mapa astral tendem a ser mais criativas, mais otimistas, são muito mais externas, né? Assim, mais extrovertidas. Eu não conheço tantos sagitarianos, arianos, leoninos, né? Assim, introspectivos, né? É claro que deve ter alguma configuração no mapa que às vezes auxilia a pessoa a ficar um pouco mais com ela mesma. Mas, no geral, são pessoas dinâmicas, né? Que têm determinação, né? Então, essa disposição, às vezes, traz uma agitação, uma impulsividade, né? São signos que têm um certo impulso na vida. São, às vezes, insensíveis também, né? Isso aqui vou colocar características gerais, lembrando que quem entrou agora, né? Eu estou falando a respeito de características de cada, né? Agora eu tô falando dos elementos pra gente entrar em cada sol, né? Sol em Áries, Sol em Touro, Sol, né? E assim sucessivamente 12 signos do zodíaco. Mas apenas o signo solar não define a personalidade da pessoa, né? Então, o que eu quero trazer aqui é essa semente para que vocês, né, se conectem com a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E quem sabe desperte o interesse de conhecer ainda mais, né? E aqui na Manaterapias a gente vai começar um trabalho de estar compartilhando mais desses estudos e tem muita novidade legal chegando para vocês aí. Aguardem, que ainda esse ano nós vamos ter novidades para vocês. Então, né, o elemento fogo, ele tem essa regência, Áries, Leão e Sagitário. O elemento terra significa base, né, substância, raiz, né, e também, né, guia o quê? A praticidade, a manifestação, a materialização das coisas. Então, quem são os signos? Touro, Virgem e Capricórnio, né? Eu acho que quem conhece aí os taurinos, virginianos, capricornianos, consegue perceber essa característica da praticidade com essas pessoas, né? São signos que não tem muita frescura, não tem muito mimimi, é muito aqui, vamos fazer aqui, agora, terra, vamos manifestar, tem ideias, são criativas também, né? Mas tem essa necessidade de manifestação, estabilidade, necessidade de estabilidade, né? São muito práticos, né? Até a forma de amar, né, é bem prática, né? É um pouco difícil aí para quem são mais sensíveis, né, aceitar, né? A tendência é não curtir essa dinâmica extrovertida, a tendência é serem mais introspectivos e mais mentais, né? Pessoas com muita terra no mapa, com esses signos mais fortes no mapa. E assim, quem não tem o sol nesses signos, mas tem astros lá, né, em determinado signo, tem, né, essa característica mais forte que eu tô falando aqui, de terra, né? Então, dá pra ver na mandala astrológica da pessoa a configuração dos elementos que ela tem, né? E aí isso a gente consegue ver como é que é o comportamento, né? Então, são as pessoas da qualidade da terra. A qualidade do ar, que corresponde ao intelecto, né? A comunicação, o pensamento. Aí são pessoas mais, assim, realmente mais ligadas ao intelecto mesmo, né? A essa coisa mais, assim, do pensamento, do conhecimento, do entendimento mental, da razão. São Gêmeos, Libra e Aquário, né? São signos que têm muita atividade,
têm um raciocínio rápido, muita atividade mental, são pessoas sociáveis, né? Mais animadas. Essa qualidade traz uma concentração, né? Traz uma intelectualidade, porém podem ser voláteis, podem ser indisciplinados, né? Gêmeos é um signo que já é duplo, né? Tem uma polaridade, sim, já, né? Mostrando os opostos. Libra também, né? E Aquário também. A gente vê, né? As duplas, né? Mostra muito esse lugar do volátil, né? Como muda rápido, né? E fácil. Não curtem muito criar raízes, né? Acham alguma coisa interessante, tchau, né? Já o problema é exatamente esse, né? Dessa qualidade do ar. Às vezes você acha alguma coisa mais interessante, já vai ali, aí não cria raiz, aí também não termina, né? O que começou. É um aprendizado. São pessoas mais desprendidas, óbvio, né? Estão sempre em movimento. E as pessoas da qualidade de água, dos signos de água, que simbolizam as emoções, né? Tem mais conexão com sentimentos, são pessoas com certeza mais sensíveis, são as pessoas dos signos de Câncer, Escorpião e Peixes, né? São, assim, eu acho que a missão mesmo é aprender a ser paciente, né? Ter mais empatia com o outro. E tem, né? Mais naturalmente, uma empatia com o próximo, né? Pessoas que têm muito elemento água geralmente são consideradas mais emocionais, mais adaptáveis a qualquer ambiente, situação, pessoas, né? Mas as emoções, elas costumam transbordar. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Dentro de cada um. Então, assim, essa sinergia toda dos elementos, né? Na vida da gente, a gente fazendo analogias, né? A gente pode sintonizar em nossas características principais para fazer acontecer o nosso ritmo, o ritmo das qualidades, o ritmo das energias dominantes, né? Se você olhar a mandala astrológica, né, do mapa astral de uma pessoa e perceber essas qualidades, né, a gente sente se a pessoa está ou não sintonizada com a essência dela. Então, aí a gente precisa realmente fazer um trabalho, né, pra gente ir sintonizando com o que a gente é, né, o que a gente é, não o que a gente pensa ser, né. Pensem na Terra como algo sólido, que tem a ver com a nossa capacidade de realização, com as sensações. Pense no fogo como algo mais ardente, mais espontâneo, né? É só olhar, né? Uma fogueira, como é que é, né? E influencia muito esse movimento. O ar, né? Como a nossa comunicação, o fôlego, a nossa palavra, né? Estimula muito a nossa mente, dá força para os nossos pensamentos, sintoniza a nossa linguagem, né? Então, a gente sintonizar com a busca da melhoria disso, a água com as nossas emoções, né? Transparente, né? Ser transparente, fazer os sentimentos ganharem força, vida dentro da gente, né? É um temperamento, né? Assim, um pouco peculiar, né? Então, vamos ver qual é esse poder essencial de cada signo. Vamos começar por Áries. O Áries, né, como eu disse, é fogo, né, elemento fogo. O poder de Áries deriva de uma capacidade de iniciar, né, iniciar uma ação é o primeiro, né, o seu sucesso exige iniciação, né, empurrar para frente os objetivos. E para isso é preciso se liberar de qualquer opressão, de modo que a pessoa sinta a capacidade de conduzir a si mesmo e conduzir as pessoas, ou seja, se reconhecer como líder, né? O verdadeiro ariano é líder e, em primeiro lugar, líder de si mesmo.
Porque sendo líder de si mesmo, a gente influencia outras pessoas a liderarem a si mesmas. E as pessoas que não têm tanta sintonia com a liderança seguem, né, o exemplo de um ariano justo, né? Então, eu vou falar aqui das qualidades positivas para que vocês possam sintonizar, né, com esse sol em Leão, trazendo aí essa vibração para a gente afirmar a nossa identidade. Touro. Anotem, estão anotando aí? Quem tiver pergunta aqui, né? Deixa eu ver, a Aline falou estabilidade e introspecção, é isso mesmo, é do signo de terra, né, Aline? Eu tava falando de terra aqui. Então, touro também, signo de terra. O poder inerente de touro deriva da estabilidade, né? Os taurinos gostam de estabilidade, né? E é um signo que assim, tem uma condição de ter mais paciência, né? Então, sustenta um esforço por longos períodos de tempo, né? Então, é preciso conectar-se aos 5 sentidos e em assuntos que dizem respeito aos seus talentos, valores, finanças, né? A Luísa tá falando aqui, não me reconheço líder, né? Você é signo de Áries, né? Pois é, haja terapia, haja. Precisa ver, né, no mapa onde é que tá o enrosco, né? Porque a pessoa não sentir o brilho do sol, do próprio sol, precisa fazer um trabalho de voltar a brilhar, tá? Esse é o nosso caminho, nós estamos na jornada solar, é a evolução espiritual. Gêmeos, signo de ar, seu poder inerente deriva da possibilidade de se adaptar, de ajustar, né? Principalmente na comunicação, né? E a qualquer circunstância que seja flutuante, né? Os geminianos, eles são muito bons no improviso, porque são mutáveis, né? Esse ar mutável, né? Que é o quê? Se adapta muito rápido, muito fácil, oscila muito fácil também e exerce a sua inteligência, né? De forma rápida. São indivíduos que conseguem alcançar inspirações, né? Gêmeos. É o poder pessoal de Gêmeos. Já o poder pessoal das pessoas com signo de Câncer, né? Que é o elemento água. Esse poder, ele vem também do início, né? Do início de processos emocionais. Olha só a diferença, né? Lá em Áries, a gente falou do início de uma ação, que é fogo. Aqui em Câncer, a gente tá falando da água. Então, é o início de um processo emocional, né? É um doador. O signo de Câncer é um doador de vida, né? E para explorar o seu próprio potencial, precisa iniciar situações que permitam cuidar de pessoas, de projetos, que são os cuidadores, né? São muito cuidadores. Leão, né? Que nós estamos nesse sol em Leão, daqui a pouquinho nós estamos com o sol em Virgem, né? Mas ainda aproveitando esses últimos momentos para afirmar esse eu dentro desse brilho de Leão, né? Que também é signo, né? É qualidade de fogo, elemento fogo. É um poder de perseverança, poder de ação, uma ação que persiste e pode se tornar, né, esse poder pessoal de Leão nos torna respeitados, né? Porque se a gente mantém a força criativa constante e concentrada com objetivo, a excelência ela é vista, ela é avistada, né? Porque os leoninos, né? O signo de Leão, ele traz esse foco da gente ter constância, né? Constância na evolução e no amadurecimento. E o poder de Leão é ser benevolente,
né? E assim, que é justamente sair do egoísmo, né? Que alguns leoninos apresentam, né? Então, essa é a conexão, né? Servir, tá? Signo de Virgem, elemento terra, o poder é essa capacidade de observar, ajustar, corrigir, disciplinar, organizar, tudo que necessita de ordem. O signo de Virgem consegue transmitir essa capacidade, dar condições, né? Inclusive ajustar situações para que a vida em torno, né, dele seja mais eficiente. É um signo que visa muito a eficiência, né, e a eficácia das coisas. Isso é muito terra. Então, são ótimos analistas, né? E essa análise, ela deve ser direcionada ao coletivo, né? Porque quando fica muito concentrado, fica numa autocrítica severa, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer elevar, né, o poder pessoal aí em sintonia com a natureza superior. Libra, também um signo regido pelo elemento ar, e esse poder, né, pessoal, aí do signo de Libra, né, aqui falando de signo, né, já aplicado à pessoa, né, e de iniciar a comunicação. É uma habilidade que o signo de Libra tem, de ser mediador, né, então é ter uma mediação nas relações, ter algum domínio na palavra, na comunicação, em fazer as conciliações entre as pessoas, né? Então, por isso que o signo de Libra está sempre ligado à justiça, às relações, à política, né? Porque está regendo aí, né, as conversas, a gente trabalhar essa diplomacia, né? Então, olha que interessante, né? Observem, esses signos que eu tô falando não é só o solar, né? Que hoje aqui o tema é da jornada solar, né? Você tem sol em quê? Observa. Veja se você encontra essas características em você. Se você está se sentindo afastado dessas características que eu tô te falando, procure ajuda, né? Procure uma terapia ou procure conhecer seu mapa astrológico, se vocês quiserem. Aqui a gente tá com a agenda aberta com um descontaço de aniversário, hein? Aproveita. E no signo de Escorpião, né, a gente tem a água, o elemento água, o poder de se manter de forma intensamente emocional. Haja transformação. É a força dos escorpianos, a força desse signo de Escorpião, né? Traz a conexão com o emocional mais profundo, com os vínculos mais íntimos, principalmente dentro dos relacionamentos. Os signos de água, eles necessitam ter relacionamento, necessitam muito desse contato com o outro, né? Porque é água, precisa envolver, né? Então, esse signo de Escorpião traz esse poder de se expor, né? De se curar, de ser curado, de transformar, de mergulhar tão profundo, né, quanto puder na sua própria essência, a essência das emoções, a essência emocional, que é isso, né? A essência emocional é o que nos dá a motivação para a gente se movimentar na vida, né? Porque se movimentar na vida só pelo intelecto não traz o sentir, que é a verdadeira essência, que a gente coloca o nosso coração, né, nas coisas que a gente está fazendo. Então, Escorpião, então observem no mapa de vocês, né, cada um desses, né, nossa, eu tenho tantos astros aqui em Escorpião, tantos astros ali em Leão, nossa, com certeza essas características estão aí, né, disponíveis para você trabalhar, né, para você absorver, para você desenvolver e também prestar atenção nos desafios, né, que cada um desses traz. Tem um Sagitário, né,
traz esse fogo também, um fogo mutável, e o poder de Sagitário é a capacidade de espalhar, né? A capacidade de expandir. Expandir o quê? Filosofia, conhecimento, conhecimento superior, né? Os sagitarianos são viajados, gostam de, né, conhecer coisas, né? De adquirir mais conhecimento, mais experiências. E isso é muito legal quando a pessoa que é do signo exerce um senso, né, de otimismo, um senso de o bom senso em si, né? Porque é como se sentisse um dever com a humanidade em ensinar, né? Ensinar. E esse ensinamento, esse lugar, né, do professor em Sagitário, né, que é inerente, é justamente ensinar a gente a ajustar as nossas atitudes, a ajustar as nossas ações, né, perante as pessoas e com a gente mesmo, porque é fogo mutável, né? É o ajuste das ações nos relacionamentos, através de um conhecimento superior. E vocês podem entender conhecimento superior como um conhecimento espiritual mesmo, tá? Que essa é a polaridade mais alta de Sagitário. Capricórnio. Capricórnio, regido pelo elemento terra, é assim, o poder da raiz, né? E os capricornianos também, né? São os que iniciam as coisas, né? O signo de Capricórnio traz, assim, uma necessidade de aplicação prática. Prática de talento, prática de habilidade, prática de recursos. Vamos lá, vamos construir, vamos nos movimentar para manifestar, fazer as coisas acontecerem. Os capricornianos, né, eles são insistentes. E essa qualidade de Capricórnio que é tão importante, acho que para todos nós, né? A cabra montanhesa, né, que sobe a montanha, né, vai até o fim, não desiste. Então, Capricórnio traz esse plano, né? Esse plano dos negócios, né, para nossa vida, né? Quando tem uma meta, né, e pratica a paciência e a disciplina para conquistar essa meta. Eu acho que a palavra-chave aqui de Capricórnio é muito essa disciplina, né? Que é o que eu estou precisando aprender cada vez mais, e a gente precisa para colocar ordem nas coisas, né? Na nossa vida. O signo de Aquário, né? Também regido pelo ar, elemento ar, tem o poder, né, inerente, né, deriva de uma interação estável, né? É o ar mais estável, é um ar consistente, né, com a comunicação. É o pilar, né, de um grande grupo de pessoas. São os líderes também, né? São os líderes na palavra. São aqueles que nasceram para transmitir os ensinamentos superiores. Esses realmente são os comunicadores lá do céu, né? O sucesso de Aquário, né, é justamente sintonizar esse canal e trazer as ideias inovadoras, originais, né, a ver além do alcance. Esse é o essencial de Aquário, sintonizar com essa comunicação do céu à terra, né? Gêmeos também tem muito isso, Libra também tem, mas cada um, né, desse signo de ar, desse elemento ar, com a sua função, né? Aqui é mais coletivo, né? Mais espiritual também. E para finalizar, né, nós temos o signo de Peixes, que é regido pelo elemento água, só que uma água mutável, uma água que se adapta, que se flexibiliza, né, tem o poder e a capacidade de melhorar a vida, gerando mudança, né? Gerando mudança, usando a imaginação para gerar as mudanças, usando da espiritualidade para gerar as mudanças, usando inclusive da empatia, né, para poder cultivar as coisas com a sua própria sensibilidade, né, porque o estado emocional que os piscianos conseguem adentrar e perceber nas outras pessoas é um talento, né, é um talento que pode ser desenvolvido. Então,
a imaginação aqui é o recurso, né? A imaginação, a sensibilidade e a criatividade são capacidades, né? E os sonhos, o mundo onírico também, que os piscianos podem se valer, né? Para utilizar como instrumento de manifestação na sua vida e evolução, né? Pessoal também. Então, esses são, né, as características de cada signo. Eu quis trazer aqui o poder, né, pessoal de cada signo desse, né, para que vocês possam sintonizar com essas características. Para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir desde o início, que eu vim falando a respeito da história da astrologia, o que é essa astrologia, para que serve. Então, é uma alegria. Essa live é apenas a primeira de algumas que eu venho compartilhar ao longo aí do ano, né? Que vai ser assim uma coisa muito importante para mim, né? Também interessante poder compartilhar com vocês mais desse conhecimento. Para quem quiser aproveitar também para aprofundar nesse conhecimento, aproveitem aqui na Manaterapias, a gente tem, né, as leituras de mapa astrológico, previsões, tendências, mapas de aniversário, que é a Revolução Solar, e esse mês de agosto, todo mês de agosto, a gente está com descontos de aniversário da Mana, que esse tipo de desconto só tem em datas especiais, né, que é 45% de desconto. Eu sou grata a todos que participaram aqui. Quem tiver perguntas para fazer, é porque o horário já tá bem apertadinho, pode escrever para mim, escreve diretamente para mim, me manda um direct, pode me mandar mensagem, que eu respondo nos stories. Mas é isso, queridos, eu quero que vocês possam aí a aproveitar, né, desses conhecimentos para poder olhar mais dentro de si. E aí, eu tô brilhando? Né? Que é isso, a jornada solar de cada signo. Eu tô brilhando essas características ou eu tô afastada delas? Por que será? Né? Façam essa pergunta para si mesmo e vejam qual é a resposta que vocês encontram. E a depender, né, pode me fazer pergunta aqui também, né, que a gente pode explorar mais alguns temas dentro das próximas lives. Alguém aqui que tá aqui online agora quiser fazer alguma pergunta, eu tenho mais alguns minutinhos. Mas se não, aí vocês podem deixar aqui também. Então é isso, gratidão, né? E até breve. Boa jornada para cada um, jornada solar, que vocês possam brilhar esse sol, né? E absorver aí, desenvolver, despertar essas potencialidades de cada signo na sua vida. Um grande abraço e até a próxima.